Saudações, este é Felipe Santiago Cânia, servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e estou aqui nesta hora para entregar uma mensagem como parte da série S, de onde S, as iniciais, vêm da Escritura que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. E nesta ocasião quero dirigir-me e dedicar essa mensagem a todas as pessoas que são semelhantes, meus próximos, tanto aos filhos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que estão duvidando, aqueles que estão afastados e aqueles que verdadeiramente já rejeitaram tudo que tem a ver com Deus. Por que me dirijo também a vocês? Porque essa mensagem é relevante para todos, porque vão ser afetados igualmente. Não importa o que os homens achemos ou pensemos a respeito da verdade. A verdade de Deus se revelou, a verdade de Deus ele entregou, Deus mesmo se manifestou e nos deu a conhecer sua verdade. Ele mesmo se fez carne, se manifestou e nos entregou a verdade. Qual verdade? De que quando ele falou o que falou, essa é a verdade que vai se cumprir. E à margem e sem que necessariamente as pessoas acreditem ou não, porque justamente é a natureza divina. A natureza divina, uma de suas atribuições e faculdades é que ele não pode mentir, ele não pode deixar de ser quem é, ou seja, o que criou todas as coisas, o primeiro e o último, e o que sai da sua boca se cumpre. E nesta hora eu quero falar a respeito do tema. Como repito, vai ser muito importante que ouçam e saibam, porque é o que diz as Escrituras. E é a verdade. Romanos 3,4 diz também: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E se alguém quiser contradizer este ensinamento, porque está contradizendo as Escrituras, porque o que vamos ensinar não é algo que estamos acomodando, não estamos torcendo as Escrituras, senão que Deus é autossuficiente para mostrar-se, revelar-se e iluminar o entendimento a todos aqueles que o queiram saber. Ele disse: aquele que quiser conhecer a vontade de Deus, a conhecerá-se a doutrina de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 7, versos 7 e 8, disse: todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que chama, se lhe abre. O problema de muitas pessoas é que, especialmente os que estão bem conformados com seus nomes, e eu me dirijo àqueles que, por exemplo, se chamam bautistas, os que se chamam metodistas, testemunha de Jeová, católicos, cristãos evangélicos, pentecostais, sem denominação, etc. A todos aqueles que estão orgulhosos de seus blackhounds, das suas viagens, eu quero dizer que lhes convém ouvir isso, porque lhes vai afetar a vida igual, e é que eu vou ensinar algo que é um sim, e é assim nas Escrituras, e é que o juízo de Deus é um. E esse juízo, quando ele vem, ou seja, que vamos descobrir pelas Escrituras que não existe um milênio famoso aonde essa mentira do diabo, inspirada pelo mesmo inferno, mas que eu não duvido que existem homens honestos até o dia de hoje que seguem repetindo como papagaios alguns ensinamentos aprendidos a respeito do milênio, que qual é a responsabilidade dos cristãos, filhos de Deus, se existe um arrebatamento secreto, aonde desaparecemos e ficam todos os ruins, e que não existe juízo para nós, porque alguns acreditam que o Senhor vem, nos arrebata antes que venha a tribulação e depois nos leva com ele e vamos aí ter um juízo de Cristo que é para nos dar o galardão. Ou seja, que inventaram isso, e então o inimigo está feliz de que as pessoas tenham essa doutrina, porque isso
lhes tira a sua paixão e a sua responsabilidade de viver uma vida digna do Senhor, uma vida de santidade, afastado do mundo, como Deus deseja. Então, não vamos estar na tribulação. Depois vamos ser arrebatados antes, para receber prêmios, não é certo? E depois Satanás é amarrado por 1000 anos e 1000 anos de coisas lindas nesta terra. E depois, outra vez, o diabo vai ser solto e outra vez vai enganar as pessoas, ou seja, que as pessoas que ficaram. Então, quer dizer que essas pessoas que ficaram pecaram outra vez, foram enganadas. Então, como é a história? Ou seja, quando o Senhor vem, então, vem para quê? Somente para levar a sua igreja e depois o que acontece com a terra. Tudo isso é uma mentira e vamos demonstrar isso pelas Escrituras. E o primeiro que quero dizer é o que está escrito em 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, onde diz que se algum, vamos a esse princípio, se algum ensina outra coisa e não se conforma às sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e à doutrina que é conforme a piedade, está envaidecido e sabe nada, não sabe nada e delira a respeito de questões e contendas que geram disputas entre pessoas e produzem suspeita, pleitos e invejas, ou seja, uma perdição total. Afinal de contas, não sabe o que estão falando. Isso é o que diz a Escritura, ou seja, se alguém não se conforma ao que Jesus falou, está envaidecido e não sabe nada. Então vamos nos sujeitar a esse princípio e vamos ver o que o Senhor Jesus nos disse em Mateus capítulo 25, falando de como vai ser quando ele venha, a parócia do Senhor, e tem alguns que descobriram as palavras gregas parousia e epifania e dizem que são duas coisas diferentes. Ou que a vinda do Senhor está formada de duas partes, uma que ele vem pela metade e outra vem total. Aí que vem pela metade, depois vem o milênio, depois quando ele vem, mata ao inimigo e tudo isso. Ou seja, vamos ver que tudo isso é uma mentira pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, verso 31, ele disse que ia ser assim: quando o Filho do Homem venha na sua glória, diz, e todos os santos anjos com ele. Então diz, ou seja, quando ele venha com todos os seus santos, então se sentará no seu trono de glória para julgar. E serão reunidos diante dele todas as nações, e apartará uns dos outros, como aparta o pastor as suas ovelhas dos cabritos. Assim vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A parousia do Senhor vai ser assim como está escrito: quando ele venha com todos os seus anjos, vai sentar no seu trono de juízo, seu trono de glória, e vai reunir a todas as nações. Quem são todas as nações? Todas as nações, todas as pessoas. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Ou seja, que não vai ser uma vinda aonde vai colocar um pouquinho aqui a um lado essas pessoas e vai deixar ali antes, aonde diz isso em nenhuma parte. O que diz é que quando ele vem se senta e coloca à direita das ovelhas e à esquerda dos cabritos. Verso 46 diz: e irão esses ao castigo eterno e os justos à vida eterna. Ou seja, que se quando ele vem com seus santos anjos e se senta a julgar e julga e diz que ele vai jogar umas à vida eterna, ou seja, desculpa, e uns vão ao castigo eterno e os justos à vida eterna. O que ele disse? Os cabritos, aí está ao castigo eterno e os justos à vida eterna. Mas quando vai ser isso? E por causa disso, alguns vivem sua vida à vontade, porque acham que vão ser arrebatados, pré-tribulacionista,
ou seja, antes que venha a grande tribulação, eles se vão, não importa como estão vivendo, porque afinal de contas creram no Senhor, e quando o Senhor os levar, e todos os ruins cair, e eles vão estar com o Senhor ali no céu e vão receber seus prêmios por ter vivido bem. Ou seja, isso é uma doutrina satânica. Soa bonito, soa agradável, porque você não tem que se esforçar. Você não tem que se esforçar. Então vamos ver que quando o Senhor venha para juízo, e isso também está profetizado em Daniel. Vamos ir a Daniel e vamos ver Daniel capítulo 12, falando a mesma coisa. Naquele tempo, que tempo? Está falando do tempo final, quando ele vem. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de parte dos filhos do teu povo, e será tempo de angústia. Tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve gente até então. Ou seja, no tempo final está falando do único tempo final que nunca houve antes nem haverá. Está falando do mesmo tempo que o Senhor falou em Mateus 24, Lucas 13 e desculpa, em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Não está falando outra coisa. A palavra não pode se contradizer. Então, nesse tempo será tempo de angústia, qual nunca foi desde que houve gente até então, mas naquele tempo diz: será libertado o teu povo. Em aquele tempo será libertado o teu povo. De que maneira? Da maneira que o Senhor disse: ele vem com todos os seus anjos, senta no seu trono de glória, coloca suas ovelhas no lado direito e diz: venham, bendito do meu Pai, que pois entre ao reino que está preparado desde a fundação do mundo. O que significa isso? O trigo no celeiro, não existe outra explicação, não tem que dar voltas. Então diz: naquele tempo será libertado o teu povo. Estamos lendo Daniel capítulo 12, verso 1. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que estejam escritos no livro. Em Apocalipse diz: porque estamos lendo o mesmo acontecimento, não estamos inventando nada, estamos lendo que o mesmo evento, o acontecimento de Apocalipse capítulo 20, verso 11, o que diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, de diante do qual fugiram o céu e a terra e nenhum lugar se encontrou para eles. Ou seja, que o verso 15 diz: e aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aí o diz: e os mortos foram julgados. O verso 12: e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Esse é o dia do Senhor, a parousia do Senhor é esse dia. Essa é a verdade. Todo o resto é uma mentira do diabo, e o propósito desse ensinamento é para sacudi-los, exortá-los, corrigi-los, instruí-los, para que se preparem, porque esse dia, você queira ou não, esse dia vai ser assim. Como está escrito em Daniel capítulo 12, verso 2, e muitos dos que dormem, ou seja, quando ele venha nesse tempo que será de grande tribulação, quando nunca houve, nesse tempo será libertado o povo de Deus, ou seja, o Senhor vem pelos seus escolhidos. Diz: muitos dos que dormem, ou seja, os que estão mortos no pó da terra, serão despertados, como está escrito, ressuscitarão em Cristo primeiro aqueles, uns para a vida eterna, diz, e outros para a vergonha e confusão eterna. Ou seja, não existe forma de errar. Quando o Senhor vem, vem para juízo para todos. Aí diz: muitos do que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão perpétua. Ou seja, uns para a vida eterna e outros para a confusão e condenação eterna. Então eu pergunto: onde está o milênio? Se quando ele vem, coloca à direita uns e à esquerda outros, manda a reino dos céus e ao celeiro trigo e aos outros ao fogo, e a palha vai ao fogo. Aonde está o milênio? Ou seja, se alguém não se conforma com o que o Senhor Jesus Cristo falou, verdadeiramente está perdido, eu te digo, e esse é o propósito desse ensinamento, para que se sacudam. E me faz lembrar de uma pessoa que fui orar por sua família, seu esposo e sua mulher, uma batista,
30 anos na igreja, lendo a Bíblia, mas não conhece as Escrituras porque não se importa. O Senhor Jesus Cristo disse: vem e vai receber, procura e vai encontrar. Mas a verdade da verdade é que as pessoas não procuram a Deus, não os interessa, não procuram a verdade, não importa saber o que Deus disse. O único é que eles vão, sentam domingo e ouvem o que ouvem desse homem que se senta diante do púlpito, e é isso que sabe de Deus. E o que acontece se esse homem é um lobo feroz, um filho do diabo, como está escrito? Que não é maravilha se Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia diz: não se surpreenda que seus ministros também se disfarcem como ministros de justiça. Então, como você sabe que está na verdade? Porque já está demonstrado e provado que muitas dessas pessoas que falam em público são os filhos do diabo, conforme as Escrituras. Uns são os pedófilos, outros são adúlteros, está demonstrado, se viu, estão até na cadeia. E as pessoas ouvindo por anos. E não se lhes ocorreu um dia buscar por sua própria conta a verdade. E essa é a mensagem que eu quero dar a você, quem quer que você seja. Procura a verdade você mesmo, lê, porque Deus é autossuficiente e poderoso para revelar-se a todo aquele que queira saber a verdade. Todo o resto é uma mentira do diabo. Você tem a capacidade para ler e procurar a verdade, e eu estou lendo. O Senhor Jesus disse: quando ele vem, acaba tudo, ele senta no seu trono, separa uns para cá e outros para cá, e não que vai haver um milênio. Que depois de 1000 anos o diabo vai ser solto e engana as pessoas, ou seja, isso é o quê? O Senhor é o Senhor ou não é o Senhor? Quando ele disse que se acaba tudo, a Bíblia fala do dia de Jesus Cristo, o dia do Senhor Jesus, também a palavra diz o dia de Deus. O dia de Deus é o dia do Senhor Jesus, e vamos ver também pelas Escrituras. Então, estamos falando de que o dia do juízo é um dia único. Quando o Filho do Homem venha na sua glória e todos os seus santos com ele, então se sentará no seu trono de glória e julgará todos. 2 de Coríntios capítulo 5, verso 2. 2 de Coríntios 5, 2 é o mesmo evento. Aqui não estamos inventando, não é outro juízo, não existe dois juízos. Estamos vendo em Daniel que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a perdição perpétua. É o mesmo evento. 2 de Coríntios 5, 10 diz: porque é necessário que todos nós, e está falando o apóstolo Paulo, porque aí diz, a carta dirigida a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em Acaia. E diz, é necessário que todos nós, incluindo-se Paulo, compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tem feito enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mal. Aí é onde as pessoas dizem, aí é o tribunal de Cristo, aí vão os filhos de Deus para receber seus prêmios a cada um. Não, aí você vai ir para ser julgado. E se você foi um fornicador, um adúltero, um idólatra e praticou isso, você foi um covarde, um mentiroso, você não entra. Essa é a verdade. O resto é uma mentira. Ah, não, que eu já criei no Senhor, diz que a Bíblia, que aquele que crê nele, já ninguém pode o arrebatar da mão do seu Pai. Sim, seguro, essa é a palavra de Deus, mas também a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz que nenhum abominável entra. Então, como contabiliza, como você equilibra isso, o que disse? Com a verdade, com o Espírito de Deus, porque a palavra não pode se contradizer. Isso não contradiz o outro. Mas se você diz isso, sem isso está morto, está mal, tem que usar tudo e chegar na verdade. Ou seja, que quando diz que quem está em Deus e ninguém pode arrebatá-lo de suas mãos, essa é a verdade. Então, por que Judas se perdeu então, quando ele mesmo escolheu? Que alguém me explique. Ou seja, que as pessoas lhe convém o que lhe convém, mas quando eles não gostam, isso não quer. Ou seja, eu estou te dando a verdade, porque é necessário que você a conheça para que quando chegue o dia do juízo, provavelmente Deus me
como se diz, me deixe bem ocupado trazendo o meu juízo, porque a palavra de Deus diz que nesse juízo, os de Corazim, os de Betesda, a rainha de Sabá, as pessoas que ouviram Nínive, muitas pessoas vão ser chamadas ao juízo porque ninguém vai escapar. Existe uma eternidade total, não tem tempo lá. Ou seja, provavelmente o dia me chame quando eu estou falando essa palavra nesse momento que você está ouvindo a palavra. Ou seja, que o tribunal do Senhor Jesus Cristo é esse, não existe outro. Esse. Todos compareçamos ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que fez no corpo, ou seja bom, ou seja mal. Esse é o tribunal de Cristo, é o mesmo evento. Romanos capítulo 14, verso 10. E vamos ver que é o mesmo evento. Romanos 14, verso 10, o mesmo. Que diz: Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que menosprezas o teu irmão? Diz: Porque todos compareceremos. Quantos? Todos. Eu pergunto às pessoas: Por que não creem nisso? As pessoas dizem: Não, porque somente vai ser os impíos, não, os cristãos, os filhos de Deus, e nem sequer sabem definir quem são filhos de Deus ou quem são filhos do diabo. Se nem sequer sabem definir quem são quem. Está escrito em 1 de João, capítulo 3, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então, porque todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Quem é Cristo? É Deus. Aonde está isso? Aí mesmo, porque escrito está: Vivo eu, diz o Senhor, que ante mim se dobrará todo joelho e toda língua confessará a Deus. O juízo de Jesus Cristo é o juízo de Deus, de maneira que cada um de nós dará a Deus conta de si. E se teu nome for encontrado no livro da vida, glória a Deus. Você fará parte das nações que ficarão no reino eterno. Então estamos vendo que quando vem o Senhor, vem a julgar, e que o tribunal, o trono de Apocalipse 20:11 é o mesmo trono, o mesmo evento de Apocalipse, Mateus 25, 2 de Coríntios 5:10, Romanos 14:11. Ou seja, que não há outra forma. Mateus 24, quando ele vem no dia do juízo, como vai ser? Não sei se entrar nisso para ter outro ensinamento. Lhes recomendo que leiam Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, quando ele vem. Estamos falando da sua vinda. Marcos capítulo 13, do 24 ao 27. Vou ler João 5, do 21 ao 29. Este versículo que lhes estou dando é quando ele vem, a parousia do Senhor, quando que ele vem? Pois imediatamente depois da grande tribulação, ao final. Aí ele vem. É isso que vocês vão ler em Mateus 24, 29 e 31. O mesmo vão ler em Marcos 13. E olha o que diz João. João capítulo 5, do 21 ao 29. Diz: Porque como o Pai... E estas são as sãs palavras do Senhor Jesus: como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho aos que quer dar vida. Porque alguns acham que o Pai é um que levanta e o Filho são duas pessoas, ou seja, que não entendem que se Deus mesmo não se lhe revela, eles dão entendimento, vão seguir pensando que são duas pessoas. As pessoas que pensam que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra pessoa, porque o Filho orou ao Pai, então ele orava, são duas pessoas, e esse é o entendimento que as pessoas têm. Eu entendo porque eu estava igual por 35 anos. Mas a palavra não pode se contradizer. Deus é um só Deus. Não são dois. O Pai e o Filho não são duas pessoas. É uma relação de Deus consigo mesmo, porque Deus saiu. Jesus falou: saí do Pai e agora volto outra vez ao Pai, para que tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu farei, disse o Senhor. Ele não falou tudo que pedir ao Pai em meu nome ele fará. Não. Leiam bem as Escrituras, para que todo o que pedir ao Pai em meu nome, eu o farei, disse o Senhor. Se o que pedires ao Pai, eu farei, disse outra vez. O Senhor disse bem claro.
Então, quando a palavra de Deus diz, no versículo 22, porque o Pai a ninguém julga. Vamos ver, me interprete alguém isso. Os teólogos, as palavras do Senhor Jesus diz, o Pai a ninguém julga, então quem vai julgar no trono branco? Porque a palavra não pode se contradizer. O Pai a ninguém julga. Por quê? Porque todo juízo deu ao Filho. Por quê? Porque o que o mundo viu, o que a criação viu, o que a criação experimentou quando foi criada, quando entrou em ação, foi o Deus revelado à sua criação, é o Filho. Ou seja, o que vê a criação de Deus é a manifestação, o resplendor da glória e a imagem de Deus. Toda a plenitude de Deus, o Pai, está no Filho. Então, quando o Filho se manifesta, é Deus se manifestando, mas não que é outra pessoa. Escrito está, porque o Pai a ninguém julga, senão que todo juízo deu ao Filho. Então, quem está sentado no trono branco? O único. Para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Os que não honram ao Filho, não honram ao Pai. Ou seja, que é a mesma coisa, se você não honrar o Filho, você não está honrando o Pai. De certo digo, o que ouve minha palavra e crê ao que me enviou, tem vida eterna. E não virá a condenação, mas passou de morte à vida. E aí está a primeira ressurreição, a que eu sempre falo. Porque a palavra de Deus é bendita e verdadeira. Escrito está que o que ouve a palavra do Senhor e crê, tem vida eterna e passou de morte à vida. Essa é a primeira ressurreição. Ou seja, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem potestade sobre eles. De certo os falo que vem a hora, e agora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Porque diz que vem a hora? Vem a hora, mas também é agora. Por quê? Porque ele está ali presente. Quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Lázaro, sai para fora. E quando ele ressuscita, se escurece o sol, existe um eclipse de 3 horas, toda a criação, o universo se comove, o cimento do mundo, se abrem os sepulcros e muitos dos santos ressuscitam, que são as primícias. Alguns creem, e bom, eu respeito porque eu estava igual, alguns creem que esses santos ressuscitaram e depois viveram um pouco mais e voltaram a morrer. Ou seja, que Deus está brincando. Esses santos ressuscitaram e seguem vivos. São as primícias que Deus lhe deu vontade de escolher. Das 12 tribos, nunca se viu engano. São virgens, nunca se contaminaram com mulher. Deus lhe deu vontade de que eles sempre estivessem com ele. Sempre, aonde quer que ele vá, o cordeiro, eles o seguem. São as primícias. Então, mas também diz, vou ler assim corrido. Vem a hora e agora é quando os mortos ouvirão a voz e os que a ouvirem viverão. Ok? Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e também lhe deu a autoridade de fazer juízo. Ele é o que se senta no trono para julgar. Por quê? Porquanto é o Filho do homem. Por quê? Porque ele caminhou entre os homens, cumpriu a lei, nasceu de uma mulher, viveu e cumpriu tudo o que ele requereu para nós, os homens, que tínhamos que cumprir, mas não o cumprimos. Ele o cumpriu para demonstrar que sim, era possível. Então se merece a justificação no Espírito. Por isso diz, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado em Espírito, porque ele merecia. Não pecou, é justo, pois que não morra, que ressuscite. E também lhe deu a autoridade de fazer juízo por conta do Filho do Homem, não os maravilheis disto, porque virá a hora, quando todos se dão conta. O verso 25 diz, os que a ouvirem viverão. Mas no verso 28 diz, vem a hora quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Qual é essa hora? Porque diz, vem a hora e agora é.
que os que ouvem viverão, mas vem outro momento, um evento, disse o Senhor, o mesmo que falou Daniel capítulo 12, o mesmo que falou Mateus capítulo 25, o mesmo que falou o Senhor em Mateus 24, do 29 ao 31, o mesmo que falou Marcos capítulo 13, do 24 ao 27, o mesmo evento quando ele vem, manda seus anjos e recolhe a uns a um lado e outros ao outro lado. Essa é a verdade, esse é o juízo. Então o versículo 28 diz: todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Quantos? Todos. Onde está o milênio? Quando ele vem, todos os mortos ouvem a voz dele. Por quê? Porque não existe nenhum vivo. Quando ele vem, o resplandor da sua vinda mata o iníquo, como está escrito em 2 de Pedro 3,10. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem, como um estrondo, os elementos se fundirão e a terra e tudo será queimado. Os mortos saem de onde? Do mar, dos sepulcros e do mesmo inferno. Por quê? Porque tudo vai ser julgado. Então, o que Deus está falando é que entendam a verdade. Se vocês querem, diz, ser tidos por dignos de escapar das coisas que virão, ou seja, escapar de quê? Daquilo que ele disse, Daniel, de uma grande tribulação, tempo de angústia que nunca houve desde tempo de Adão, diz. Nem haverá outra, disso Deus não quer nos livrar. Então, se há uma forma de ser livrado, porque ele disse, orar para que sejais tidos por dignos de escapar. Então, esse é o dia quando ele vem, não o milênio. Quando ele vem, isso é o que acontece. Tudo que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, os que fizeram o bom sairão à ressurreição de vida, mas os que fizeram o mal, à ressurreição de condenação. Isso é tudo. Isso é tudo. João Batista, quando ele veio pregando, deixa eu ver se eu acho rápido. João Batista, deixa eu ver se eu acho. Mateus, quando João Batista vinha. João 3 diz: e eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, mas o que vem depois de mim, cujo calçado eu não sou digno de calçar, é mais poderoso que eu. Ele o batizará em Espírito Santo e fogo. O seu abanador está em sua mão e limpará sua eira. E recolherá seu trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Ou seja, onde está o milênio? Quando ele vem, é isso que vai acontecer? E se alguém acredita que não é assim, porque aprendeu de outra maneira, então leiam Mateus capítulo 13. Aí estão as parábolas. Parábolas 13, vou ler verso do 40 ao 43. Diz: de maneira que como se arranca os joios, essa é a explicação da parábola do joio e do trigo. De maneira que como se arranca o joio e se queima no fogo, assim será no fim do século. Quando ele vem, enviará o Filho do Homem aos seus anjos e recolherá do seu reino a todos os que servem de tropeço e aos que fazem iniquidade, e os jogarão no forno de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E isso é a verdade. Quando ele vem ao juízo, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo e receberemos cada um conforme nossas obras. E esse ensinamento é necessário porque eu quero que você se levante, que saia do seu adormecimento, que você comece a viver uma vida de santidade, uma vida de fruto, uma vida frutífera, levando frutos. Ativa para a vida de Deus, sacode-se do pecado, tira todo o peso que te incomoda, larga a televisão, larga Hollywood, larga a música do diabo.
que também está infiltrada na música cristã, por se acaso, com esses ritmos satânicos que foram consagrados a Satanás, como o merengue, o reggaeton e toda a porqueria que o diabo inventou e que consagraram a Satanás e que alguns acham que são inteligentes e querem ganhar essas pessoas e colocam a letra cristã. E está perdido igual eles. Deus não precisa nada que tenha vindo do inferno. Então, quando ele vem, o que acontece? É o juízo de todos. Entramos nesse juízo de todos. Qual é a diferença, então, entre nós e os cristãos? Agora vamos explicar, mas vamos dar uma palavra. Verso 40, 43, já lemos. Verso 30, da mesma palavra anteriormente. Deixai crescer juntamente um e outro até a ceifa, e o tempo da ceifa, eu direi ao ceifador: recolhei primeiro o joio e atai em moles para queimar, mais recolhei o trigo no meu celeiro. Esse é o evento, é o mesmo, ao mesmo tempo. Em Mateus capítulo 13, verso 45, 50, diz: assim mesmo o reino dos céus é semelhante a uma rede, que jogada no mar recolhe toda a classe de peixe. E uma vez cheia, ou seja, quando o Senhor Jesus diz que é como uma rede que se joga no mar, uma vez cheia é jogada na orla, e o bom é recolhido em cestos e o mal joga fora. Mesma coisa, o mesmo que Daniel disse. Tempo de angústia, aí será libertado o povo de Deus, um receberão vida eterna e outro condenação eterna. É o mesmo, o juízo de Deus. Aí afastará o mal dos justos. Aonde está o milênio? Se os maus já foram para o inferno, aonde vai estar pessoas quando volte a acontecer o milênio? E serão jogados no forno de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Já lemos. Demos um versículo de Mateus 24, 29 a 31, Marcos 13, do 24 ao 27, onde diz: e imediatamente depois da tribulação o sol se escurece e vemos o sinal do Filho do Homem vindo, ou seja, a parousia do Senhor. Quando ele vem, manda seus anjos, recolhe, destrói tudo, e esse é o dia do juízo. Direita e esquerda. Agora vamos à parte que nos pode interessar mais do que tudo isso, porque isso não é muito agradável de saber. Porque isso não é prazeroso, mas é uma parte importante para os filhos de Deus. Eu vou ler Lucas capítulo 21. Assim como toda essa palavra é verdadeira, mas isso também o Senhor disse, Lucas 21, verso 36, ele disse: vigiai, pois, e olho. Vocês sabem que eu não torço as escrituras. Eu, quando falo no contexto que foi escrito, e essa passagem está no contexto do que estamos falando, por se acaso. Leiam. É o contexto quando o Senhor Jesus vem, a parousia do Senhor, a vinda do Filho do Homem, como está em Lucas 21. Verso 25, então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, as pessoas confundidas a causa do bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens pelo temor e a expectação das coisas que acontecerão na terra, porque as potências dos céus serão abaladas, então verão o Filho do Homem que virá em uma nuvem. Ou seja, quando ele vem, não há uma nuvem, mas vem em uma nuvem com poder e grande glória. Aqui vem a fazer juízo. Então, olha o que diz nesse contexto: vigiai, pois, em todo tempo, quando tempo, todo tempo. Essa é a mensagem para o povo de Deus agora, segundo nos fizeram crer, que estamos no 2019. Essa é a mensagem. Vigiai, pois, em todo tempo. Vela hoje, ou seja, que todos aqueles que estão contaminando seus olhos, vendo o que, em lugar de estar edificando, está vendo os videogames, esses japoneses são os mais satânicos. Eu quero que vocês saibam, faço um parênteses, tudo isso está desenhado pelos luciferianos para escravizar e que o demônio venha com legiões e entram aí como tem a vontade nessas pessoas. Eles querem anular as pessoas, querem que você seja ansioso, ansiosa, que você não tenha filho, que você não tenha família, que você acha que pode ser um homem quando é uma mulher, e se você é uma mulher pode ser um homem. Ou seja, toda essa porqueria, não família,
não filho. Homem, mulher, não importa. Ou seja, sem trabalho, sem nada. É isso que o diabo quer e isso ele consegue através da violência e a mensagem dos videogames. Ou seja, tira essa porcaria dos teus filhos, eles não precisam de televisão, não precisam disso. Porque quando eles saem ao mundo já estão suficientemente corruptos. Mas pelo menos eles vão estar limpos e vão identificar o que tem afora para quando sair tenham prudência e sabedoria para poder caminhar no vale de sombra de morte que não tenham medo. Que disse o Senhor? Vela, pois, em todo o tempo orando. Como vamos estar orando? Aonde? Na nossa mente, todo o tempo. Sim, porque se estamos trabalhando, caminhando e tudo, como vamos estar? Mas na mente podemos orar, por isso a palavra disse, orai sem cessar, orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Uau! Ou seja, que algumas pessoas creem, e eu os compreendo, né? Quando diz isto, ai, mas quando essas coisas acontecerem, a mim não vai acontecer nada. Não é tão assim de simples. O que está dizendo aqui é ora todo o tempo para ser digno de escapar dessas coisas que virão e de estar em pé. O que é que vai vir aqui? O que vai vir é fogo. O Senhor está dizendo ora para você ser tido por digno de escapar de que te amarrem moles e te joguem no fogo como se fosse uma palha. É disso que está falando? Então como vai fazer? Vamos ver o momento em que isso se cumpre, essa palavra. Quantos querem ver? Está tudo escrito. O Senhor disse em Mateus 13, 23, eu acho. Sim, ele disse, mas vós olhai, eu disse tudo antes. E também está no mesmo contexto dos sinais do fim quando ele vem. O que eu estou falando está no contexto. O Senhor disse aos seus discípulos, vocês prestem atenção porque eu já disse tudo antes, tudo. Ou seja, que todo Apocalipse está aqui, mas tem que ser revelado e iluminado pelo Espírito de Deus. Então vamos ver aonde se cumpre essa palavra de Lucas 21, 36. Se cumpre, tem que se cumprir, o que está escrito tem que estar aí. O Senhor disse, eu disse tudo antes. Está em Apocalipse capítulo 15. Vigiai, pois, e orai em todo tempo, para que sejais tido por digno de escapar dessas coisas que virão e de estar em pé, diante do Filho do Homem. Sabe onde isso acontece? Aqui, Apocalipse capítulo 15, verso 2. Vi também em um mar de vidro misturado com fogo. Agora, quando vem isso, por se acaso, qual é o contexto? O contexto do fim. Como você sabe, lê o verso anterior, o 1. Vem no céu outro sinal e o anjo tinha as 7 pragas, as últimas, o último. A 7ª trombeta, porque nela se consumava a ira de Deus. Aí termina tudo. O que aconteceu aí? Vi também como um mar de vidro misturado com fogo. Ou seja, vi um mar líquido plano. Céu novo e terra nova. Misturado com o quê? Com fogo. E aos que haviam alcançado o quê? A vitória. O que falou aqui, orai em todo tempo para que sejais tido por digno de escapar de todas essas coisas e estar em pé. Aqui está se cumprindo. Aos que haviam alcançado a vitória sobre a besta e sua imagem, sua marca e o número do seu nome, em pé, estavam em pé. Esses são os que escaparam, porque quando veio o fogo, eles estavam parados como Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a parte que temos que entender. Deus não vai nos livrar de que nos metam no forno. Ele vai nos livrar de que esse fogo nem sequer nos toque, nem o cabelo perecerá, disse o Senhor. Porque o fogo tem uma característica de destruição, por isso que o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo para sempre atormentados.
Não entendo bem porque o fogo mantém a destruição a um ser espiritual, mas Deus sabe. Mas Deus nos está livrando e diz: em pé sobre o mar de vidro com as harpas de Deus. E olha o que diz: cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, Rei dos santos. Estão falando ao Rei, ao Senhor Jesus Cristo. Quem não te temerá ao Senhor e glorificará teu nome? Qual é seu nome? Seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ah, não, que é Yeshua. Chama como você quiser. Você quer que é Yeshua? Diga a ele. Não tenho nenhum problema. Acredite em mim, ele sabe quem é ele. E nós sabemos quem é ele. Então, quem não te temerá ao Senhor e glorificará teu nome? Pois só tu és santo. E não diz: ah, não, vocês são santos. Pai, eu sempre ouvi o pombo branco, o Espírito Santo também. Vocês são santos. O santo Pai, o Filho, só tu és santo. Há um só trono, um só sentado. O resto é uma mentira do diabo. E se tem um pastor que está me ouvindo, pois você tem que renunciar a tudo. Tem que renunciar à mentira que você acreditou e pregou, se é que você quer agradar a Deus, porque senão igualmente você vai dar conta ao Senhor e conhecendo a verdade, seguiu pregando e ensinando pura mentira. Mas quando o Senhor te revela, então renuncia a tudo. Se alguém não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Que diz aqui: quem não te temerá e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, pelo qual todas as nações que virão e te adorarão. Por quê? Porque teus juízos vão vir, porque teus juízos vão manifestar, não. Aí já se consuma a ira de Deus, porque teus juízos serão manifestados. Quem são esses que estão parados, os que alcançaram a vitória? Quem são eles? Eu vou te dizer quem são eles. Segundo Tito, capítulo 2, verso 11 e 14. Aí terminando já. Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Tito, capítulo 2, diz: porque a graça de Deus, estamos falando por si acaso, estamos falando do mesmo contexto, do mesmo evento. A parousia é a vinda do Senhor. Quando ele vem, o que vai acontecer é que vão ver o Senhor. Isso que vão ver é a epifania. É o mesmo evento. São duas palavras, porque a vinda é uma coisa. Quando ele vem, vem. Mas quando já está aqui, as pessoas o veem. É a epifania. Então, o que estamos falando? Tito capítulo 2, porque a graça de Deus que diz se há manifestado para a salvação a todos os homens. Olho, não que todos os homens vão desfrutar, não, a salvação se manifestou a todos. Ensinando-nos que, renunciando, número 1, renunciando à impiedade, renunciando ao pecado, renunciando à pornografia, à masturbação, ao adultério, à mentira, ao roubo, à iniquidade, à hipocrisia, à abominação, à pedofilia, renunciando a toda imundície, à impiedade e aos desejos mundanos. Que são esses mundanos? Pois olhar a televisão, o show daqui, o show de lá, onde aparecem dois homens tendo sexo, às 4, 5 da tarde, onde tem crianças aí, isso que se ensina hoje em dia. Renunciando, você tem que renunciar, apaga e bota isso fora. E aos desejos mundanos, vivamos nesse século, número 1, sóbria, número 2, justa, número 3, piedosamente. Sóbria, justa e piedosamente. Como vamos escapar e ser tidos por dignos para estar em pé quando vier o fogo? Assim, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos nesse século sóbria, justa e piedosamente aguardando a esperança bem-aventurada e a epifania. É disso que estamos falando, a manifestação
Quando na parousia do Senhor, na vinda do Senhor, aguardando a esperança bem-aventurada e a epifania, a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quem se deu a si mesmo por nós para redimir-nos de quê? Para redimir-nos de quê? Do pecado, para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, zeloso de boas obras. Vamos ver um verso mais, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Eu creio que vou começar do 11. Estamos falando do mesmo tema do dia do Senhor, como sei, pois lê um verso anterior. O dia do Senhor virá como ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, vai ser bem barulhento, os elementos ardendo serão desfeitos e a terra e as obras que nela há serão queimadas, posto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, como não deveis vós andar em santa e piedosa maneira de viver, esperando e apressurando para quê? Para a parousia do Senhor, para a vinda do dia de Deus. Aí está. O dia de Deus é o mesmo que o dia do Senhor Jesus. Esperando e apressurando-os para a vinda do dia de Deus. Onde está isso? 2 de Pedro 3:12, no qual os céus incendiando serão desfeitos e os elementos sendo queimados serão fundidos, mas nós esperamos, segundo suas promessas, céus novos e terras novas. Por quê? Porque já não vai existir, nem o mar vai existir. Porque todas as nuvens, toda a atmosfera que está aí se vão, o oxigênio e o hidrogênio vão arder como combustível, são combustível. Estou tomando agora água. Se eu descomponho as moléculas de hidrogênio e oxigênio, são totalmente combustíveis. Deus reservou isso para ser queimado. Essa é a verdade. Dá medo? Sim, não. O importante é que essa é a verdade e que Deus nos vai livrar desse fogo. Porque assim diz, mas nós, mas nós esperamos, segundo suas promessas, céus novos e terra nova, nos quais mora a justiça. Agora diz, mas nós. Faz uma diferença. Quem são eles? Se você não sabe quem são eles, aí eu te digo. Verso 3:3, capítulo 3:3. Sabendo primeiro isso, que nos posteriores dias virão burladores, falando segundo suas próprias concupiscências, ou seja, vivendo no pecado, na carne, comendo, fornicando, mentindo, ou seja, isso, segundo suas concupiscências. Vão fazer isso, fazer outro, sem se importar com Deus. E alguns vão à igreja ao domingo e se sentam a ouvir a um pregador que é um filho do diabo. Felizes estão. Sim, porque o único que eles têm é que acreditar e aí você tá bem, vai, pode pecar. Sim, vem um pregador que diz, arrependa-se, e ele, não, Jesus já me perdoou. E isso é uma mentira, um hipócrita. Mas ele gosta de usar faldas longas. E algumas nem se pintam e dizem que são santas. Essas são as piores. Agora, esses são, dizendo aonde está a promessa de sua vinda, porque desde os dias que o Pai dormiu se diz isso, esses ignoram voluntariamente, ou seja, desses existem muitos, e há muitos pregadores da prosperidade, esses são os piores também. O único que eles querem é dinheiro, afasta-se dos tais. Buscam enriquecer-se, buscam devorar a casa das viúvas e com pretexto, bom, esses nem sequer vão orar a casa das viúvas. Eles vão aí fazer seus canais e chama. E Deus, na sua bendita misericórdia, quando vê uma pessoa com necessidade, chorando, sofrendo, e oram, e Deus cura, porque Deus faz sair o seu sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Mas que essas pessoas que estão pedindo dinheiro nos canais, uns que se dizem influencers, esses, uau, esses vão receber maior condenação. Eu digo já e que fique registrado. Eles e todos os que são como eles e todos os que participam com eles.
1 de Pedro, capítulo 4, do verso 19. Amados, não, eu vou acelerar porque senão não vai dar o tempo. Vou terminar com 2 de Pedro 3, 18. Vou terminar aonde começamos aqui. O 14, havíamos lido 13, céus novos esperando, aonde vão morar a justiça, pelo qual aqui está a continuação de vigiai e em todo o tempo orando para que sejais tido por digno de escapar e estar em pé, ok? Aqui está, pelo qual, amados, verso 14, estando à espera dessas coisas, de que coisas? Quando ele vem, quando o Senhor Jesus vem, disso está falando, procurai com diligência haver a todos os irmãos e irmãs, os batistas sobretudo, procurar com diligência ser encontrados por ele, ou seja, quer dizer que quando ele vem, ele te encontra. Ser encontrado por ele como? A ver, leiam. Abram sua Bíblia e leiam. Eu vou dar 3 segundos. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14. Como Deus quer te encontrar quando ele vem? Assim, procurar com diligência ser encontrado por ele sem mancha. Isso diz a palavra de Deus, sem mancha, ou seja, sem pecado. Uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Não, que não se pode viver sem pecar, é uma mentira do diabo. A Bíblia diz, filhinhos, escrevo para que não pequeis. 1 de João, capítulo 2, verso 1. Ou seja, que Deus mentiu. Ser santo como eu sou santo. Deus mentiu. Quem é o mentiroso? É possível viver assim, sem mancha, irrepreensível, em paz, e ter entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação. Ele é paciente. Como também nosso amado Paulo aqui está escrevendo Pedro, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, quase em todas as suas epístolas, e eu um dia fiquei procurando e efetivamente Paulo em quase todas, menos em uma, encontrei que de todas falava da segunda vinda do Senhor, porque esta palavra é verdade. Se ele disse aqui, quase em todas as suas epístolas, quer dizer que era assim. O que acontece é que as pessoas só encontram 1 Tessalonicenses, aí que quando o Senhor virá e tal, somente Coríntios 15 Tessalonicenses. Não, em todas as epístolas, em quase todas, menos em uma, eu encontrei. Paulo fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, quase em todas as suas epístolas, falando dessas coisas, as quais algumas são difíceis de entender, as quais os indócitos, aí vem John Darwin com a famosa Bíblia Scofield comentada. Esses são pervertidos e torceram as escrituras e danificaram a verdade, porque as pessoas ociosas não leem a palavra, senão que sentam a ouvir tudo que se lhes diz e não ficam nas escrituras se o que está se lhes dizendo é verdade, como se Deus fosse manco, cego, incapaz de se revelar a todos aqueles que querem saber a verdade. Quando ele disse, pede, vai se te dar, procure e você vai achar, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, encontra, e o que chama, se lhe abre, essa é a verdade. O que acontece é que você é um ocioso, não se importa com Deus, você não se importa com as coisas de Deus, essa é a verdade. E você tem que se arrepender, porque você tem tempo, porque Deus não quer a morte do que morre. E isso vai para todos aqueles que se dizem que são pastores e que cada domingo procuram o que falar e procuram o que tem que pregar, pedir dinheiro, pagar sua conta, seu carro, suas casas. Esses são os piores. Se vocês querem ser salvos, vendam tudo que roubaram, deem aos pobres da sua igreja, fiquem sem nada, vão servir as viúvas que vocês roubaram esse dinheiro por tantos anos. E se talvez Deus tenha misericórdia para que se arrependa de verdade. Porque Deus também não te garantiza o perdão ainda que você procure com lágrimas, como Esaú. O que estamos falando? Estamos falando da vinda do Senhor. Assim vai ser.
Como podemos nos salvar do que vem? Como ele disse, orando e vigiando todo o tempo para que sejamos tidos por dignos de estar em pé. De que maneira? Assim como está, procurando diligentemente ser encontrado por ele sem mancha e irrepreensíveis em paz. E há pessoas indócitas e inconstantes que torcem as escrituras como estas pessoas para sua própria perdição. Verso 17. Assim que nós, ó amados, sabendo de antemão, ou seja, sabendo de antemão, que iam perverter a verdade e as escrituras, temos esta palavra para nos lembrar de que já o Senhor nos havia dito, que diz: assim que nós, ó amados, sabendo de antemão, guardai-vos, não seja que arrastados por que coisa? Por essa doutrina de demônios. Qual doutrina de demônios? Ah, que o Senhor vem antes e depois nos leva e vai nos dar prêmio no céu por ter sido bons cristãos. Salvo, sempre salvo. Se confessa com a tua boca, já está salvo. Se acredita, está tudo bem. Quando já dei exemplos concretos, João capítulo 8, os judeus creram no Senhor e eram os filhos do diabo, e se foi dito na sua cara. Atos capítulo 8, e Simão, o mago, creu, se batizou e era um filho do diabo porque estava perdido. Os demônios também creem e tremem. A mensagem é: arrependa-se e não peques mais. Então, o que diz aqui, para terminar? Ou seja, que vós, ó amados, sabendo de antemão, guardai-vos, não seja arrastados pelo erro dos abomináveis. Essa palavra iníquos é a número 113, que é atenos. Atemos. Não seja que sejais arrastados pelos abomináveis. Quem são os abomináveis? Os que estão vendo aí o único é sexo. O único que eles veem é os pedófilos, os filhos do diabo, os que se comprazem com a impiedade, com a injustiça, na maldade. Não seja que arrastados pelo erro dos abomináveis, dos iníquos, dos atemos, caiais da vossa firmeza, queridos irmãos e irmãs bautistas, testemunhas de Jeová, católicos romanos, evangélicos pentecostais, denominacionais, metodistas. Tenham cuidado. Não vai ser que tenham estado toda a sua vida ouvindo o filho do diabo e uma doutrina do demônio, quando a verdade é essa, que todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, se você não crê que vai ser julgado por Deus, e você já acreditou como você creu e você não tem nenhuma responsabilidade, mas quando você sabe a verdade, que você vai ser julgado e que pode ser lançado na fogueira, então aí te convém melhorar, não acha? E é por causa disso que estamos falando, porque essa é a verdade. Ou seja, que não seja arrastado pelo erro dos iníquos e dos pecadores, antes bem crescei na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento de Deus. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, seja a glória agora e até a eternidade, porque Ele é Deus. Bênção.